pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e na aula de hoje nós vamos ter a presença de uma professora muito especial que vem trazendo uma aula falando sobre o segundo esporte mais praticado no Brasil. Vocês saberiam dizer qual é? É com você, Ila! Olá! Sou professora Ila Albuquerque, professora de Educação Física da Escola Municipal Pastor Miranda Pinto, na terceira CRE. Vou fazer minha autodescrição. Sou mulher, de cabelos loiros, curtos e cacheados, baixinha e estou vestindo uma camisa vermelha com letrinhas brancas. A nossa aula hoje tem um tema super legal. Vamos falar sobre voleibol. O voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi o estadunidense William George Morgan. Na época, Morgan era chefe de educação física da Associação Cristã de Moços, ACM, em Massachusetts. Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões, diferente dos esportes que eram praticados até então. Primeiramente, o esporte foi chamado de mintonete e pouco depois de voleibol. 5 anos após sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e, mais tarde, conquistou outros países do mundo. Em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol para homens na Tchecoslováquia, no qual a Rússia saiu campeã. 3 anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para mulheres, com vitória para o Japão. A partir de 1964, o vôlei se tornou um esporte olímpico, o qual permanece até os dias atuais. Hoje, ele possui muitas equipes e adeptos pelo mundo. Vamos conhecer algumas das regras do voleibol? As regras do voleibol, tais como as medidas da quadra, da rede e da bola, marcação de pontos, faltas e posição dos jogadores, têm como objetivo promover um ambiente competitivo e justo. A FIVB, Federação Internacional de Voleibol, é o órgão responsável pela regulação de todas as modalidades de vôlei no mundo. A prática do vôlei inclui mais algumas regras. São elas: a partida de vôlei pode ter até 5 sets, sem tempo determinado para nenhum deles. O set só é concluído quando uma equipe alcança 25 pontos, tendo 2 pontos de vantagem sobre o time oposto. O jogo precisa ter 6 jogadores de reserva. Se houver empate no final do set, em 24-24, a partida irá continuar até que haja a diferença de 2 pontos. Finalizado o saque, cada time só poderá tocar na bola 3 vezes. Vence a equipe que fizer 3 sets primeiro. Caso haja empate no 4º set, o 5º set será decisivo. Vocês conhecem os fundamentos do voleibol? Vamos ver quais são? 1. Saque. Esse é o primeiro movimento da bola, a qual deve atravessar a quadra e atingir a equipe adversária. Ultrapassando a rede, a bola está em jogo. 2. Recepção. Acontece quando a equipe defende o saque e recebe a bola, dando sequência à dinâmica de jogo e preparando o seu ataque. 3. Levantamento. Ocorre quando a bola é trocada entre os jogadores do mesmo time após a recepção. Nesse movimento, o levantador é o responsável por pensar a melhor jogada e preparar a bola para o atacante do seu time. 4. Ataque. Depois da recepção e do levantamento, o ataque ocorre. É quando a bola é lançada para o campo da outra equipe. 5. Bloqueio. Movimento feito pelos jogadores da rede para impedir o ataque adversário. Agora, vamos conhecer as posições dos jogadores em quadra. Cada jogador tem uma posição dentro da quadra, a qual apresenta uma ordem de rotação. 3 jogadores posicionam-se perto da rede, para o ataque, e 3 jogadores posicionam-se
atrás da linha de ataque para a defesa. Posições: levantador, oposto, ponteiro ou pontas, central ou meio de rede e líbero. Vocês sabiam que existem faltas no vôlei? Vocês saberiam me dizer quais são? As regras do voleibol incluem diversas faltas no saque, ataque, passe de bola, toques, posição, rotação de jogadores, dentre outros. Alguns exemplos de falta são: 2 toques, quando um jogador toca a bola 2 vezes consecutivas ou a bola bate em várias partes do seu corpo. 4 toques, quando a equipe toca na bola 4 vezes antes de enviá-la aos adversários. Toque apoiado, quando um jogador se apoia em outro da sua equipe. Também é considerado falta se ele se apoia em alguma estrutura ou objeto dentro da área de jogo para golpear a bola. Rotação. Se a rotação entre os jogadores não acontecer de maneira correta na hora do saque, a equipe comete falta. Rede. Se jogar a bola entre os espaços das antenas próximas da rede, o jogador cometerá falta. Agora, vamos conhecer outras modalidades do voleibol. O vôlei de praia, que é realizado numa quadra de areia e é disputado por duplas ou quartetos. Existem algumas regras que diferem o vôlei de quadra do vôlei de praia, como por exemplo, a partida só possui 3 sets, não existem substituições, entre outras. E também há o vôlei sentado. O vôlei sentado surgiu da junção do vôlei convencional com o esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade, mas sem rede, chamado Sitzball. A união das duas modalidades fez surgir o vôlei sentado em 1956. Utilizando basicamente as regras do vôlei, o esporte tem um ritmo frenético e é disputado oficialmente desde as Paralimpíadas de Arnhem, em 1980, na Holanda. Podem competir no vôlei sentado jogadores amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. Uma das regras principais do esporte é que os atletas não podem bater na bola sem estar em contato com o solo. Que tal a gente bater uma bolinha agora? Vamos jogar vôlei? Na aula prática, eu dividi a quadra de vôlei em 4 quadras de mini vôlei. Dividi a turma em trios. Um aluno de um lado, 2 alunos do outro. A primeira atividade, nós fizemos o toque. Os alunos tinham que passar a bola entre si somente usando o toque. Na segunda atividade, a mesma coisa, somente com manchete. Na terceira atividade, o aluno que estava sozinho tinha que mandar de toque. E a dupla tinha que fazer 3 toques na bola para devolver. Fizemos também um jogo de vôlei. Nesse momento, todos os fundamentos são colocados em prática ao mesmo tempo. O saque, o toque, a manchete e, principalmente, trabalhando a interação, a sociabilidade, a cooperação e o trabalho de equipe. Então, gostaram da nossa aula? Lembrando que a prática do vôlei, ela tem benefícios incríveis para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Um beijo, até a próxima aula. Muito obrigado, professora Ila, pela participação e gostaria de convidar o professor Ricardo, de Artes Cênicas, que vem trazendo uma atividade bastante interessante para a gente. Tchau, tchau!
Olá galera, tudo bem? Alegria! Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou vestindo uma camisa na cor cinza escuro e atrás de mim há um fundo verde, onde serão inseridos cenários virtuais. Durante o ano, nas nossas videoaulas, falamos sobre cenário, maquiagem, figurino, mas hoje eu vou falar com vocês sobre uma vertente no teatro onde existem uniformes, juízes, torcida, regras, jogos, campeonatos. É o teatro esporte. Como o próprio nome diz, teatro esporte é a junção do teatro com o esporte. O público, ao chegar ao teatro, é recebido por um apresentador, um mestre de cerimônias que explica como será a apresentação, explica as regras de cada jogo e ele é o responsável por chamar, por anunciar os atores, jogadores e as atrizes, jogadoras do espetáculo. Já falamos do apresentador e dos times, agora vamos ao juiz. Geralmente é uma pessoa convidada, uma pessoa de fora do grupo, para que ela seja considerada neutra, sem preferência por um time, por outro, com os times divididos. Juiz e apresentador apostos, é hora de começarmos a exibição. E a partida funciona com dois times que precisam criar histórias, cenas, situações, com temas sugeridos pela plateia. Ou seja, os times sabem quais serão os jogos, mas não sabem os temas. Tudo é proposto pela plateia e criado pelos atores no palco, com a ajuda e a influência da plateia, que justamente é ela quem escolhe, e que ao final de cada jogo, ela também decide qual time foi mais interessante, mais condizente com a proposta do jogo e da cena. Sendo assim, a cada jogo disputado, a vitória de cada time é anotada num placar. E no final da apresentação, no final da noite, o time que tiver feito mais pontos, que tiver vencido mais jogos, é o campeão da noite. Aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Humaitá, a Companhia de Teatro Contemporâneo realiza campeonatos nacionais e internacionais, onde a cada jogo uma dupla vence e assim vai disputando até ficar apenas uma dupla, ou um trio, ou um quarteto, apenas um grupo. E nesse caso, além do juiz, a plateia também conta como voto decisivo para os melhores de cada noite. A plateia funciona como uma torcida, mas a cada jogo ela pode preferir um time diferente. A plateia torce, vibra, fica tentando entender o que o elenco vai fazer com o tema sugerido e acaba escolhendo aquele que ela melhor se identifica. A participação da plateia é fundamental nesse tipo de espetáculo. Sem ela, nada acontece, pois todos os jogos são de improviso, são de temas e situações criadas pela plateia, onde os atores e as atrizes precisam criar uma história, uma cena, situações com início, meio e fim, naquele exato momento em que acabou de descobrir o tema. A ligação com o esporte é tanta que nesse tipo de teatro a gente não faz um ensaio, a gente treina. Como são jogos, existem técnicas a serem desenvolvidas e as técnicas você só aprimora exercitando, treinando. Um grupo que apresentou o teatro esporte para muitas pessoas, inclusive para mim, foi o grupo Teatro do Nada. Eles faziam o espetáculo Nada Contra, onde os times disputavam as partidas com todas as regras e todas as técnicas disponíveis. Era um grupo maravilhoso que até hoje serve de referência para quem quer conhecer um pouco mais o assunto. O pensador que criou e divulgou o teatro de improviso e possibilitou a criação do teatro esporte chama-se Keith Johnstone, professor britânico que desenvolveu as técnicas e os jogos com seus alunos, com a intenção de deixar as aulas mais dinâmicas, o aprendizado mais divertido, e foi dando certo até que ele resolveu escrever, publicar, e hoje nós temos o teatro de improviso sendo aplicado e exercitado em vários países do mundo. E se você tiver curiosidade, pesquise sobre o Teatro do Nada, sobre zenas improvisadas, avacalhados. Pesquisem, conversem com a sua professora, com o seu professor. Você vai descobrir técnicas bem legais de improvisação e grupos de pessoas que trabalham essa técnica há algum tempo. Bom, galera, é isso aí. Fiquem bem. Até uma próxima. Tchau, tchau.
E vamos de revisão. Na aula de Educação Física, nós aprendemos um pouco mais sobre o vôlei, sua história, regras e como o vôlei evoluiu até os dias atuais. E na videoaula de artes cênicas, vimos que no teatro existem jogos, uniformes, regras, juízes e campeonatos. É o teatro esporte.